Os tumores de cabeça e pescoço compreendem uma série de subtipos histológicos, mas o mais comum são os carcinomas epidermoides, que são tumores que geralmente surgem nas mucosas do trato aerodigestivo superior. Então, na boca, na garganta, na laringe, esses são os tumores mais comuns. No mundo, são esperados cerca de 700 mil novos casos por ano. No Brasil, a gente espera em torno de 25 mil novos casos, os mais comuns disparadamente os tumores de cavidade oral e de lábio, seguidos pelos tumores de laringe e pelos tumores de orofaringe. A gente tem como a quinta neoplasia mais comum em homens e a 12ª neoplasia mais comum em mulheres, ou seja, é um tema de bastante relevância para a nossa população atual. E dentre os fatores de risco mais relevantes, mais importantes, a gente sempre destaca o tabaco como grande vilão dessa história, seguido pelo álcool, que tem um papel de coadjuvante, um papel de corroborar, um papel de potencializar o efeito deletério que o tabaco nos traz. Mas a gente não pode esquecer, principalmente nos dias de hoje, dos vírus, principalmente o HPV, que tem surgido com bastante ênfase aí nos últimos 10 anos. Na última década a gente teve um surgimento de uma população muito específica, que são pacientes jovens, não tabagistas e não etilistas, mas que por decorrência do contato com HPV do subtipo oncológico acabou desenvolvendo tumores, principalmente os tumores de orofaringe. E não pode esquecer dos raios solares, A gente sabe que a exposição solar também é um fator de risco importante, principalmente para os tumores de lábio. Alguns sinais que são mais comuns: rouquidão persistente, feridas na boca ou na garganta que durem ou perdurem por mais de 2 a 3 semanas, e que não cicatrizem nesse período. A gente tem que lembrar que nódulos no pescoço endurecidos ou nódulos que estejam crescendo sempre devem chamar a atenção para uma avaliação de um especialista, seja ele em cabeça e pescoço ou um clínico que possa, pelo menos, olhar esse paciente e encaminhá-lo para uma avaliação adequada. Ao fazer o diagnóstico, é fundamental estabelecer a fase que a doença se encontra. E para isso, muitas vezes é necessário lançar mão de exames de imagem, como ultrassons, tomografias, ressonâncias magnéticas e, raramente, outros exames como, por exemplo, o PET scan. Existem 4 fases dessa doença. Para cada fase, existem tratamentos específicos. As fases são: a mais precoce, fase 1, que é quando o tumor está restrito ao órgão de origem. Por exemplo, o tumor que nasceu na laringe está restrito à laringe. A fase 2 é quando o tumor se estende a algum órgão que está ao seu redor. A fase 3 é quando o tumor conseguiu caminhar para os gânglios da região do pescoço. E a fase 4 é quando os tumores acometem estruturas à distância, como, por exemplo, os pulmões, os fígados e os ossos. Para cada fase e para cada localização do tumor, por exemplo, cavidade oral, laringe, hipofaringe, existem tratamentos específicos, ou seja, o tratamento é desenhado de modo particularizado. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Radioterapia Legal, e hoje eu queria comentar com vocês sobre um detalhe técnico do planejamento, que é a fusão de imagens. Vamos ver juntos esse vídeo? Como já conversamos em vários outros vídeos, inicialmente é realizada uma tomografia de planejamento que vocês estão vendo aí em azul. Nela, nós baseamos todos os cálculos da radioterapia. Como a área de tratamento é no crânio, será realizada uma fusão de imagem com a ressonância magnética do paciente, que é o exame que melhor identifica as estruturas nessa localização. Então temos a tomografia em azul e a ressonância em laranja. Essas duas estruturas podem ser fundidas manualmente, o que leva um pouco mais de tempo por conta da angulação e da rotação de cada um dos exames, ou podemos fazer essa fusão com a ajuda de um algoritmo de localização e fusão de imagens. Isso acontece de maneira muito mais rápida, mas sempre o médico deve checar se essa fusão foi feita corretamente, como vocês poderão ver agora no detalhe entre o quadrado, onde nós vemos a ressonância, e toda a visão global da tomografia. Então, nesse quadrado que está passando na periferia da tomografia, nós conseguimos avaliar se as estruturas estão no mesmo local. Deve ser feita uma análise pormenorizada de todas as regiões do crânio. No detalhe, podemos ver a órbita, a fossa nasal e os olhos do paciente. Checamos novamente a fusão como um todo, vendo todas as regiões, tanto no corte axial, coronal e sagital, com o intuito de posicionar milimetricamente os exames e assim
realizar todos os cálculos e tratamento na tomografia utilizando a ressonância para ajudar a identificar as estruturas de interesse. E é isso aí. Obrigado por nos acompanhar em mais esse vídeo e até a próxima! Então, a radioterapia é um tratamento com radiação ionizante dirigido para o tumor, que causa morte celular e resposta para o paciente, para a melhora do paciente. A radioterapia de intensidade modulada é uma técnica de radioterapia externa altamente precisa, que utiliza uma dose de radiação maior no volume-alvo e consegue poupar os tecidos normais adjacentes. Com isso, nós conseguimos reduzir ainda mais os efeitos colaterais a curto e a longo prazo. Então, a radioterapia, diferente de alguns outros tratamentos, a gente realmente tem que planejar para cada caso. Realiza uma tomografia de simulação num posicionamento adequado para aquele tipo de tratamento que nós vamos fazer. Aqui é a tomografia, onde a gente realiza a simulação. Então a gente define o que cada paciente vai utilizar, define o acessório, tudo certinho. Porque todos os dias o paciente ele tem que estar deitado na mesma posição. Então tudo que ele fizer aqui hoje, ele tem que reproduzir na máquina todos os dias. Em casos de cabeça e pescoço, é feita uma máscara. Essa máscara ela é termoplástica e ela é aquecida. Quando aquecida, a gente consegue moldar no rosto do paciente. Quando ele vem pra gente, aqui a gente já tem que ter todo o cuidado e nós já temos todo o planejamento do paciente nesse sistema. Aqui na radioterapia, nós temos que reproduzir todos os dias da mesma maneira. Não pode passar nenhum dia diferente, nenhum acessório diferente, nada. As máscaras termoplásticas são acessórios feitos de material sintético e usados para o posicionamento e imobilização do paciente em tratamentos de câncer de cabeça e pescoço. Tais máscaras são confeccionadas antes de se dar início ao processo de simulação que antecede o tratamento. O procedimento de confecção dessas máscaras segue as seguintes etapas. É escolhido um suporte de cabeça para o paciente, com o objetivo de posicionar a coluna cervical de acordo com cada proposta de tratamento. O suporte é posicionado na mesa sobre uma base de acrílico, que servirá para fixar a máscara termoplástica. O paciente é então posicionado em decúbito dorsal, com a cabeça apoiada confortavelmente sobre o suporte. Em alguns casos, como na irradiação da laringe, ao confeccionar a máscara, é necessário que o paciente já seja posicionado com um retrator de ombros, que será usado durante todo o seu tratamento. Uma moldura com o material termoplástico é aquecida em água morna, a uma temperatura suficiente apenas para amolecê-la. Depois de aquecido, o material é colocado sobre a região a ser imobilizada, tomando a sua forma. Em seguida, já conformado ao paciente, é fixada a base de acrílico.